para mais um assunto sobre a amorosidade. O nosso assunto de hoje é medo da morte. Eu sou Daniel Araújo, Josué Sirtoli, Guilherme Pesser, Lindomar Pizotto. Pai seja convosco, a paz. Na sociedade, né, que a gente vive essa expectativa velada, né, do medo da morte, como uma coisa, como comumente é obscura para nós, não queremos encarar isso no nosso dia a dia como uma coisa certa. Mas vamos comentar sobre esse assunto. Josué, tem alguma... Bom, eu acho que sim. O começo a gente pode dizer disso, que é tão natural quanto nascer é morrer, né? Ninguém vai ficar para semente. Eu conheci uma pessoa que dizia, eu não sei porque vocês esperam que eu vire Matusalém, eu também quero morrer. Sim. Né? Mas é mais ou menos por aí. É que falta para nós, enquanto sociedade ocidental, nós os ocidentais, nós não sabemos trabalhar as questões de finitude, né? E morte é uma delas. Então a nossa cultura não coloca para a gente desde muito cedo que o vovô, a vovó vão morrer, papai e mamãe vão morrer, os tios vão morrer, amigos mais velhos vão morrer na sua sequência natural. E pode ser que morram antes, pode ser que os pais tenham o filho que desencarne. E isso me parece ser muito normal, coisa que acontece todos os dias. Então, nós, enquanto cultura ocidental, não sabemos trabalhar a questão morte, ou seja, finitude da vida material, porque nós somos muito apegados ao que é material, né? Então a gente tem uma percepção, né? Nós vemos sobre a percepção da força de Maia, né? Da ilusão de que tudo é material, tudo é aqui, né? Falta um pouquinho para a gente um trabalho de se aprofundar nas questões espirituais para compreender que isso é só uma passagem, né? Que nós não somos seres materiais que têm um espírito, mas sim um ser infinito e espiritual tendo uma passagem material, né? É diametralmente oposto, né, da percepção humana. E eu acredito que a gente pode começar muito por aí, né? O medo da morte ele se dá porque nós, enquanto sociedade, né, nós não trazemos à baila esse tema porque nos constrange, porque nós não sabemos trabalhar, na verdade, a perda. Então, quando nós falamos as pessoas têm medo da morte, elas têm medo de perder. E o interessante que me vem é que esse medo não é um medo pelo que possa acontecer com o outro, com o próximo. Não é porque não é um medo de que, poxa, o que vai ser da minha mãe e do meu pai? Não. É o medo de perder, egoísta, individualista, dizer, mas eu preciso da minha mãe e do meu pai para mim. Não estão nem aí com o outro. Vai ser limite. Aí, Josué, a gente deve salientar que o medo da morte tem muito a ver também com o desconhecido, né? E aí, Lindomar, que fala alguma coisa? Então, dizem que o pai Joaquim fala muito disso, tinha que trazer isso para a rotina, pensar seguido disso, para tu já trabalhar a tua mente, para depois não ser uma surpresa. Mas tem crenças que dizem que pensar atrai. Daí não quero pensar, deixa para depois. História de um segredo, né? Começa a pensar na coisa, qualquer coisa, todo mundo morrer. Eu não sei. Lei da atração. Cara, quantas vezes eu vejo gente assim, na frente da lotérica, ali batendo cabeça naquele muro da lotérica, assim, eu quero que a Mega Sena, mas não ganha, não é assim, isso é balela, cara, não existe isso. Então eu estava pensando agora, se o cara trabalhasse lá como coveiro, ou como esses que trabalham em função de quem morre, talvez aquilo ali é tão comum e talvez não fique surpreso. Agora, aquele que nunca trata a situação, e quando ela vem, é tipo um marinheiro de primeira viagem, né? Ele vai ter que resolver tudo ali, porque ele não preparou a mente dele antes. Essa questão do preparo é importantíssima. E é justamente isso, é trazer para a cultura a noção de que nós temos uma existência enquanto material, enquanto Lindomar, Daniel, Josué, Guilherme, finita. As coisas vão acabar. Mas tem a questão também da culpa, né? Porque a maioria, se tu vê, tem algo que não está bem resolvido.
Então, sempre quando chega esse ponto, eles querem resolver. Não aproveitam a oportunidade que a gente tem agora, desse momento, de fazer isso, de se resolver, não só com essa pessoa, com todas, de viver em harmonia. E aí, quando chega esse momento da morte, bate a culpa. E tem a crença, a nossa crença que a gente falou é a aberração, mas tem crenças que fazem festejos e lá do outro lado estão festejando. Dia dos Muertos, né, no México, é o maior festival do México, exatamente. Sim, o espírito o carnaval às vezes não quer vir, né? Não vê a hora de retornar. Então, se tivesse a lucidez que estaria aí com uma melhor, vamos dizer assim, né? Mas aí a questão, tu vê a mente, o ego trabalhando, né? O ego sempre querendo se botar na frente, no entendimento deles, daqui a pouco é o espírito que quer voltar para... Cara, depois que se livrou desse negócio aqui, ninguém quer voltar pro hospício, meu. Não tem... Tu largou a tua... Tu alcançou a tua sanidade, a tua lucidez, a tua consciência, a tua conexão com a tua essência primordial. Tu não quer voltar para o sanatório, que é isso aqui, é uma loucura isso aqui, é um querendo devorar o outro sempre. Quem quer voltar para a prisão, né? Exatamente, perfeito. E daí a sociedade vive com base, gira a engrenagem da civilização agora em torno do medo da morte. Então, alimentações naturebas para não morrer. E qual é a maior lucidez? Tu não vai conseguir não morrer. Então, será que vale a pena lutar tanto para tentar retardar ou impedi-la? E daí, é a medicina, é a academia. Tem uma parafernália de coisas que sobrevivem com isso aí. É toda uma indústria que se forma, né, com a pseudo-proposta de dizer, me siga que tudo vai ficar bem para ti. Se tu fizer isso, se tu se alimentar do jeito que eu decidi que tem que se alimentar, se tu fizer os exercícios que eu digo, tu vai ter toda a qualidade de vida do mundo, tu vai viver para sempre. Né? Só que chega na hora e a gente vê pessoas que seguem isso, que são atletas, que são, né, que tem toda uma estrutura física e saudável dentro dos padrões que colocam, que estão entrando em fase com 20 anos, cara. E aí, não é universal, isso não é verdade, isso é relativo. Devemos salientar, né, que há uma distinção até cultural entre o ponto de vista do ocidental para o oriental, que lá no Ocidente, como eles têm essa coisa oriental, no Oriente, na Ásia principalmente, a cultura lá alimenta digamos assim, um conhecimento natural das coisas, inclusive com relação à questão da reencarnação, que é comum. Ou seja, estatisticamente nós temos que 3/4 da população mundial crê no reencarnacionismo, enquanto que 1% por conta, aliás, 1/4, né, da população humana sofre com essa situação de não acreditar na reencarnação por conta de uma cultura imposta por uma determinada religião. E quando o Guilherme falou que quando a gente tem um desenlace, ocorre de passar assim, um desespero em termos de perder por conta do ego, apego às coisas, eu posso dizer com particularidade, porque eu já passei por uma situação de quase morte, né, porque eu tive problemas de saúde, tive que fazer um transplante de rim, e por várias ocasiões, quando eu estava fazendo hemodiálise, eu vinha desfalecer, né, em coisa ali de alguns segundos, quase um minuto, em desespero, a gente vê um filme na frente da gente. E essa questão que o Guilherme falou é bem interessante, porque eu digo que passa isso aí. Agora, a minha experiência tanto foi essa de apego também, né? Mas também me veio assim uma lembrança de que a gente tem assim algo não resolvido, certo? E queria ter assim a oportunidade, né, de ficar mais um tempo para dar ensejo a essa questão de cumprir nesse sentido da nossa missão aqui, né? Então, essas considerações que eu vejo como uma experiência própria, eu coloco aí a análise de quem esteja assistindo, né?
Lembrando que para morrer basta estar vivo, não é? Isso é natural. Amém. Graças a Deus, Isso é natural. Deus seja louvado por isso. Eu queria contar uma situação que conversou com a entidade quarta-feira, né? Então foi dito que toda vez que a gente dorme, a gente morre. Desencarna. Há um desencarne ao dormir. Então o nosso ego deixa de existir temporariamente e o nosso espírito anima outro ego em outro mundo, vamos dizer assim, outro plano vibracional. E depois a gente retorna e reencarna. Então, em 70 anos de vida, quantas milhares de vezes, dezenas de milhares de vezes. E daí não é doloroso. Não é Tu doloroso. não sente nada. Talvez tu nem perceba que isso tenha acontecido. E daí ele disse assim: conheces a verdade te libertará. Então, se tu trazer isso para a morte, que é como um sonho que tu acorda. É um despertar, talvez, né? Isso, daí tu já teria perda do medo da morte. Mas tu já está morrendo todo dia. O testemunho do Daniel é interessante. Eu passei por uma situação parecida com isso um tempo atrás. Vocês devem lembrar até que foi quando a gente estava. Lembra? E foi mais ou menos assim, cara. Eu ia fazer uma cirurgia, né? E uma noite antes, eu estava em casa, dormindo, mas aí me preparando, porque no dia seguinte ser cirurgia e tal. Aí, naquele estado, quase dormindo, quase a comer, dormindo meio acordado e tal, o mentor veio conversar comigo, né? Ele com aquele jeito dele, bem simpático, né? Bem tranquilo, pragmático assim ao extremo, né? E ele chega e diz assim: então, burro, vai querer continuar ou desencarna hoje? Não, bem assim, né? E aí tu olha aquela coisa porque ele tá falando sério? Sim, ele tá falando sério? E eu lembro de ter questionado ele, tá, mas e se ficar, o que espera? Ele, trabalho e sofrimento, claro. Trabalho e sofrimento. Óbvio. É o que tem aqui nesse mundo de vocês, nessa situação de vocês. Mas aí ele disse, não, tem missão, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa que pode ser desenvolvida e tem todo uma egrégora de encarnantes que vão chegar e tal, mas depende, tu chegou num ponto que foi acertado contigo, no teu jeito próprio escolhido, que tu pode escolher. Tu pode escolher retornar ou tu pode continuar com a missão. Já te digo que a espiritualidade franqueia a tua possibilidade de continuar com o teu trabalho. Aí tu puxou o freio de mão, foi? Aí eu disse, bom, se a coisa está indo mais ou menos bem, vocês estão achando que o negócio que tem valia, vamos tocar. A gente deve lembrar que o conhecimento de estudos e orientações espiritualistas das entidades superiores, como você disse, que o ponto de vista da amorosidade é que não existe essa coisa de espiritualidade superior. Todos estão no mesmo nível, né? Ressalvando as explanações que ocasionalmente podemos falar sobre isso. Eu tenho uma história engraçada. Evangeloterapia, né? Que o mentor falou do Evangelho do Espiritismo aleatório, para que naquele dia te traga uma mensagem que sempre vai tentar. O Evangelho do Espiritismo, né? Só que eu estava na praia, sem fazer nada lá, e eu abri e caiu lá. Se preparando para a morte, assim. Porque era certeiro, eu tinha fé absoluta naquilo. E depois abri de novo e caí de novo. E 3 vezes caiu de novo. Eu disse para ela, vou fazer minhas malas, então, mas era um teste para mim. Mas fazer as malas como se fosse levar, né? Não, eu disse, olha, aqui, ó, equacionalidade. Mas daí eu fiquei no teste, mas eu não fiquei muito perturbado, mas sim um pouquinho. E o que me vem agora já te falando desse tema, né? 2 situações, né? A primeira vinculada à Segunda Guerra Mundial, como o Daniel falou também, 3/4 da população entendem que a reencarnação é algo do cotidiano, é algo normal, né? E agora bem interessante, os japoneses, né, criaram essa doutrina de kamikaze baseado na reencarnação. E que eles diziam, não, vai, te sacrifica por essa causa, que tu vai reencarnar melhor. E está te sacrificando pelo imperador, né? Então esses pilotos, os kamikazes, eles eram crentes na reencarnação e acreditavam que se sacrificando naquele sentido, na guerra ali, iam ter uma situação melhor depois no retornar.
Né? Essa é a primeira situação que me veio. E a segunda situação, que nós já conversamos aqui, é de São Francisco, né? Quando o Leão, o Francisco está lá cuidando dos seus tomates, né? Então, o Frei Leão chega para Francisco, o melhor amigo de Francisco de Assis, né? Francisco, se soubesse que fosse morrer hoje à noite, o que tu faria? Aquele cara já está sublime, Senhor, de se empoderar da sua vida, né? Que ama, só ama, vive a sua amorosidade em todos os seus pensamentos, assim, continuaria cuidando dos meus tomates. Ou seja, é um cara que já está tão sublime nas suas questões, tão bem resolvido com tudo, que o que eu estou fazendo para mim está bom, não preciso mais nada. E mais uma também que é engraçada. Então eu fiz o processo de regressão e lá saiu que eu morreria quando a minha primeira neta tivesse uns 15, 18 anos. Meu filho hoje, o mais velho, nem namorada tem, né? Mas só saber que alguém te disse e tu tá botando pé pra não acontecer, né? 18 ou 20... Castrou o guri. 18 anos à frente tu morreria, que todo mundo sabe que vai morrer, mas nunca se dá importância para isso. Me mexeu tanto naquela época que eu fui no mercado aí, mais caro de Caxias, e comprei todas aquelas coisas caras. Sempre quis comer, aquelas coisas importadas. Acho que a vez que eu mais gastei no mercado. Mas é aquela coisa que vocês disseram, posterga tudo o que quer fazer lá pra frente, daí depois bate o desespero porque veio fazer tudo o que queria fazer e não fez. Como eu estava dizendo, assim... Mas é diferente da história dele dos tomates, ele estava mais equilibrado. ele já estava, mas eu não estava. Então... Como eu estava falando, que as entidades superiores, elas orientam que morremos toda noite. Né? Desencarnamos, ao dormir nós desencarnamos. É um fato, né? E aí fica pessoas aí sofrendo por pessoas que já morreram. Essas situações, Josué, na tua, digamos assim, na tua intuição, o que é que tu diz a respeito de pessoas que ficam sofrendo sobre pessoas que já foram? Isso vai demandar uma explicação um pouquinho mais comprida. A gente tem que entender o seguinte, segundo essa proposta que nos é trazida e tal. Então, sim, toda vez que nós dormimos, nós encarnamos. Porque qual é o conceito de desencarne? Ou seja, é quando o ego é desligado. O ego cortado do ego. O ego é desligado naquele momento. Então, o corpo está ali respirando, não sei, tendo as suas funções vitais normais, mas o ego, ou seja, o ego enquanto mente, eu estou falando da mente, ele é desligado, vinculado do espírito. Né? E o espírito vai viver o que ele tem de viver, seja lá o que for, uma outra encarnação, não sei o que ele vai viver, alguma coisa ele vai fazer lá. Né? Quando o espírito volta, ele volta, né, munido, né, de um agregado sentimental que vivenciou de alguma forma. Né? E esse cara retorna com esse agregado sentimental, e o ego, a mente, ela tem que entender, compreender isso de alguma forma. Então o que ela faz? Ela pega e começa a ver, por comparação, quais são as situações que ela tem na memória dela, que tem no seu conjunto, na sua biblioteca de memórias, né, que trazem aquela proposta sentimental que veio. E a partir disso ela constrói uma história, porque para ter sentido para ela, porque a mente precisa de sentido, precisa de começo, meio e fim das situações, para ela compreender, para ela poder se colocar. E a partir do momento que ela se coloca, ela se estabelece como superior. Então a gente tem que compreender que normalmente, né, claro, existem exceções, existem pessoas que vêm com gênero de prova escolhido, que a sua mediunidade é desenvolvida no sonho, na questão dos sonhos, mas isso é gênero de prova escolhido. E essas são exceções, porque dentro do entendimento que nos é passado, a geração toda é um caos, ou seja, não tem um padrão específico, existem infinitas possibilidades e todas as possibilidades infinitas. Então a gente tem que entender que existem algumas exceções, mas via de regra, segundo o que eles nos passaram, é assim que a coisa se dá. E a gente acorda. Aconteceu uma vez comigo, eu tinha um relacionamento com uma pessoa e tal, e essa pessoa no seu sonho estava dormindo lá, 4 da manhã desperta, me dando um tapa, porque eu sonhei que estava me traindo. Eu digo, cara, mas pelo amor de Deus, cara, aí acabei me separando, loucura total, né?
Mas então a gente leva essas coisas tão a sério. Meu, foi só um sonho. Desencana. Vive a tua vida. Seja feliz com o que tu tem. E eu queria só falar, mas será que o medo da morte não é aquele medo de passar pelo oferidor, aquele medo de passar pelas 3 tentações, aquele medo da terceira fase da encarnação, coisas que ele não trabalhou ainda, que ele vai carregar tudo para esse final? Talvez tem um negócio que o ego não sabe, mas o espírito... Vai salientar que quem tem essa cultura do reencarnacionismo, ele sempre vê essa transição como novas oportunidades, né? Ou seja, sair de uma situação em que quem vive umas condições dessa cultura, muitas das vezes ficam fazendo por onde merecer estar numa situação melhor, né? Perfeito. Então tem essa leitura também. E enquanto que outras pessoas que não têm essa visão querem aproveitar tudo no momento agora e não sabem o que, vai acontecer depois, eu vou usufruir agora, aí cai na visão hedonista, né? Na bandaneira, né? Ou seja, teríamos que olhar o seguinte, como já foi dito, se passa um filme na frente da gente quando ele vai embora, que filme é que você quer ver quando você passar dessa transição para outra? Esse assunto é um assunto... Isso cabe para o próximo... Eu acho que o desencarne da segunda para a terceira fase da encarnação cabe um tema só para isso, porque é complexa a situação que se coloca aí. É bem interessante. Então talvez o medo seja, às vezes, a consciência, né, que está pesada. Porque aquele que chegar vai com a consciência bem tranquila. Aí se faz a pergunta... Você estaria preparado para morrer agora? Desencarnar nesse momento, agora. Você fez tudo, você está bem consigo mesmo, no estado de paz, harmonia e felicidade, para poder desencarnar agora? Eu acho que essa é a grande questão para todos nós. Porque, como diz aquele velho ditado, né, só levamos da vida a vida que a gente leva. E tem que estar preparado, porque pode ser amanhã, ou hoje, daqui a pouco. Então, perfeito. Agradecemos a todos pela audiência aí, grande prazer. Dê o like, aproveite e dê o like e paz seja convosco. Que assim seja.